Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será a aula de ciências. Então vocês podem pegar o material de vocês, o livro de ciências, o estojo, e vamos abrir na página 52. Hoje o conteúdo que nós vamos estudar será alimentação dos seres vivos. Então nós vamos estudar sobre essa alimentação. Pode passar. Então, antes de começar o conteúdo, vocês vão realizar uma atividade, uma proposta do livro, o que cada um come. Vocês vão observar que eu destaquei a página 187, vocês vão recortar e vão observar os seres vivos e os alimentos. Vocês vão correlacionar, vão colar em cada espaço correspondente e depois vão ligar. Vocês vão observar que a gaivota e a galinha são aves, só que elas se alimentam de diferentes animais. Vocês vão observar animais ou vegetais. Vocês vão ver aí o que elas se alimentam. Ou pode ser animais com vegetais, ou somente só vegetais, ou só animais. Vocês vão observar e vão correlacionar, ligar. Depois que vocês terminarem essa atividade, vocês vão continuar com o livro. Agora nós vamos falar sobre a classificação dos animais pelo regime alimentar. Existem animais que se alimentam, são herbívoros, que se alimentam somente de plantas. Coloquei aqui um exemplo de um elefante. Carnívoros, que se alimentam de outros animais. Coloquei a imagem aqui de um leão. E onívoros, que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. Coloquei a imagem aqui desse porquinho bonitinho para vocês. Então, nós vamos classificar os animais em herbívoros, carnívoros e onívoros. Não podem esquecer, recapitulando. Herbívoros se alimentam de plantas. Carnívoros se alimentam de outros animais. E onívoros se alimentam de plantas e animais. Pode passar. Importância da alimentação. Aqui eu coloquei diversas imagens de diferentes animais, que são os mesmos animais que estão no livro de vocês. Vocês vão observar que cada animal tem um hábito, Aqui tem um camelo. O camelo, ele vive no deserto. E no deserto, eles têm uma grande dificuldade de achar os alimentos, que eles se alimentam de grama, de arbustos. O que ele faz? Ele come esses alimentos e dentro do corpo dele, ele tem um depósito que ele deixa essa gordura separada para ele continuar caminhando procurando outro alimento. Porque ele demora, às vezes, muito tempo até achar outro arbusto para conseguir se alimentar. Aqui temos o guepardo. Ele é um animal muito rápido, então ele precisa se alimentar muitas vezes, porque ele tem uma velocidade muito grande. Então ele gasta muita energia, então ele precisa se alimentar várias vezes. O elefante também se alimenta, só que não gasta a quantidade de energia que um guepardo. A aranha ela faz essa teia e consegue se alimentar, porque a mosca vai voando e acaba pousando ali e ela se alimenta de uma maneira mais fácil. Então vocês vão observar que os animais eles se alimentam de diferentes maneiras também de acordo com o ambiente que eles vivem. Então eu coloquei aqui vários exemplos para vocês. Uns gastam mais energia, outros não. Vou dar um exemplo para vocês que não tem aqui. Uma vaca. A vaca ela fica parada ali no pasto. Ela gasta muita energia? Vocês acham que a vaca, durante o tempo que ela está parada ali no pasto, ela gasta energia? Não, ela não gasta tanta energia, porque ela não está movimentando o corpo dela. Então vocês podem observar diferentes animais. Então eles são diferentes espécies e se alimentam de diferentes maneiras. Aqui eu coloquei essa imagem dos elefantes. Então os elefantes, como se alimentando bem, eles, os animais se alimentando, eles conseguem o quê? Crescer e se reproduzir. Sim, vão aumentando a quantidade de animais. Sem alimento, esses animais não conseguem se reproduzir, crescer, viver fortes. Pode passar. Agora nós vamos estudar sobre a alimentação das plantas e algas. A planta, ela produz o próprio alimento, porque ela tem um processo, ela faz o processo da fotossíntese que acaba produzindo o seu próprio alimento. Então ela não necessita de outros animais para se alimentar, porque ela mesma produz o seu próprio alimento. Como que acontece o processo da fotossíntese? Eu coloquei uma imagem aqui para vocês observarem. Tem uma planta, ela necessita da luz solar, que entra através das folhas, necessita da água e os nutrientes, que através da raiz ela puxa do solo, e do gás carbônico, que entra também.
Durante esse processo, ela libera o oxigênio, que é o ar que nós respiramos. Por isso, as plantas são tão importantes. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que as algas produziam uma quantidade muito grande de oxigênio, que eram muito importantes para a nossa sobrevivência. Eu já falei isso para vocês em algum dos nossos vídeos. Eu acho que foi na aula passada. Então, vocês vão relembrar isso também. Então, a planta e as algas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Esse é o processo. Aqui vem o passo a passo. Por isso a importância da gente cuidar do nosso meio ambiente, das nossas florestas, não poluir o nosso ambiente. Pode passar. Essa atividade aqui, vocês vão ler e vão responder a letra A, B e C. Aqui está escrito resposta oral, só que vocês não vão fazer resposta oral, porque infelizmente nós estamos passando por isso, só que em breve vamos nos encontrar novamente. Vocês vão responder a letra A letra B e a letra C no caderno de vocês de ciências. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a tia Tabata. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a alimentação de fungos e bactérias. Antes de eu começar a falar sobre esse tema agora, sobre esse conteúdo, vocês vão assistir um vídeo sobre uma experiência que nós vamos realizar. Eu realizei aqui na minha casa e vocês vão realizar na casa de vocês, sobre a decomposição dos alimentos. Eu separei 2 fatias de pães e vocês vão observar esse processo. Só que nós não vamos abrir agora. Vamos esperar um tempinho para abrir e observar esses pães. E também vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês o resultado. Só que vocês vão fazer aí na casa de vocês também. Oi, crianças! Vocês vão observar que eu estou num ambiente diferente. Eu estou na cozinha da minha casa. Por que eu vim para a cozinha? Porque eu vou fazer com vocês o passo a passo do experimento que vocês também vão fazer aí na casa de vocês e vão me falar o que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo e vou guardar. E na próxima aula nós vamos ver o que aconteceu com o nosso experimento. O que eu separei? 2 fatias de pão de forma, um pote com água, um saco plástico, fita, uma caixa e tesoura. Primeiro passo, o que ele pede para eu fazer? Para eu pegar uma fatia e separar e colocar em algum local. Eu vou depois separar e colocar em algum local aqui na minha casa, não pode ser aberto, ele vai ficar exposto em algum local aqui na minha cozinha. Então vou separar ele aqui até eu guardar ele depois. Vou pegar a outra fatia de pão de forma. Vou molhar os meus dedinhos e vou começar a umedecer o pão. Vocês vão observando. Aqui, ó. Estou umedecendo. Agora, o outro lado. Vou fazendo. Vocês conseguem fazer sozinhos ou com auxílio do responsável. Tá bem úmido o meu pão. Coloco dentro de um saco plástico. Vou tirar todo o ar. E vou fechar com uma fita. Lacrei ele. Tenho uma caixa aqui vazia e vou guardar a fatia do meu pão aqui. Vou fechar essa caixa e vou lacrar ela com fita. Quem não tiver uma caixa, pode colocar num pote com tampa também, não tem problema. O importante é manter ele lacrado. Bem lacradinho e vou guardar. Daqui a uma semana eu vou abrir, né, esse pão e nós vamos observar o que aconteceu com essa fatia que ficou dentro do saco plástico, um recipiente fechado, e com essa fatia que ficou fora do recipiente. Vocês vão observar o que aconteceu. Então, gente, vocês vão ver o que na próxima aula a gente vai ver. Eu quero ver os de vocês. Façam passo a passo. Agora, vamos para o conteúdo.
Os fungos e as bactérias, eles são tão pequenos que nem conseguimos olhar a olho nu. Nós precisamos, vocês lembram que eu também falei sobre o instrumento, o microscópio? Nós precisamos desse instrumento para conseguir ver os fungos e as bactérias. Quando um alimento fica muito tempo num ambiente úmido, ele acaba se estragando. E os fungos começam a comer esse alimento. Eu coloquei uma imagem aqui de uma laranja, que ela já está podre e os fungos estão comendo essa laranja. Então aqui, quarto ano, vamos voltar para os seres decompositores. Eu vou perguntar para vocês por que os seres decompositores são tão importantes para o meio ambiente. Porque quando o corpo, né, de um animal está em decomposição no ambiente da floresta, né, na mata, o que acontece? Esse corpo, ele está ali, os decompositores estão fazendo a decomposição deles. E esse corpo, ele vai sendo transformado em nutrientes. E quem são os outros seres que precisam de nutrientes? São as plantas. Então, quando esses nutrientes estão entrando ali no solo, as plantas também absorvem através das raízes. Vocês entenderam? Atividades vocês vão realizar no livro de vocês. Número 1. Observe as imagens e responda as questões. Vocês vão, através dessa imagem, vocês vão responder. A letra A. Como são chamados os seres que você consegue encontrar na imagem? Vocês vão observar essa imagem e vão escrever como são chamados esses seres que vocês estão vendo. Vocês vão olhar aí no livro de vocês, vão visualizar melhor do que aqui. B. É importante para um ambiente com o tronco de uma árvore morta seja decomposto? Explique. Por que vocês acham? Quando essa árvore morta, ela cai no solo, o que acontece com o solo? É importante esse momento na natureza? Vocês vão pensar e vão responder aqui. Número 2. A maioria dos alimentos tem uma data de validade. Vocês podem observar, quando nós vamos ao supermercado, atrás da embalagem tem uma data de fabricação e validade. Então, nós precisamos observar isso. Que é a estimativa de tempo no qual ele pode ser consumido sem estragar. No entanto, os alimentos podem estragar antes dessa data. Se após abertas as embalagens elas forem armazenadas em local com umidade e temperatura ambiente. Então, dependendo do local que eu vou guardar esse alimento, ele pode se estragar antes do tempo. Então, a gente precisa observar também o local que nós estamos depositando esses alimentos na nossa casa. A. O que acontece com o alimento quando dizemos que ele está estragado? O que acontece com esse alimento? Vocês vão responder. Por que os locais úmidos com temperatura ambiente podem reduzir a validade de alguns alimentos? O que acontece? A mesma experiência que nós realizamos com o pão. Vocês lembram que nós molhamos o pão, né? Uma fatia somente de pão, guardamos num saco plástico, tiramos o ar e lacramos a casca. O que aconteceu com esse pão? O que vocês acham que vai acontecer com esse pão? Vocês vão responder a letra B. Então, quarto ano, nossa aula termina aqui. Esse foi o nosso conteúdo. Estou morrendo de saudade de vocês. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau!